Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo, sou o professor Paulo Teles para o canal Mais História com Paulo Teles e estamos nessa ocasião analisando as questões humanas da prova do Enem, Enem 2022, uma prova muito boa que resgatou uma característica das provas do Enem anterior, dos Enems anteriores, que eram provas interdisciplinares, né? Nessa ocasião, nós tivemos 11 questões de história, especificamente de história, e mais duas questões que se mesclam ali com sociologia, com filosofia, e que dava para você trabalhar. É claro que quando eu falo 11 questões de história, não significa dizer que não são questões também interdisciplinares, né? Elas também podem ser resolvidas a partir de uma perspectiva sociológica. Ou seja, o que é que o Enem está nos dizendo? Que é uma prova que sim tem conteúdo, que é uma prova que não adianta ir só, né, baseando-se na interpretação, porque muitas vezes ele vai exigir do aluno uma dinâmica de compreensão das relações sociais, culturais, políticas que aconteceram ao longo do tempo e do espaço. Por exemplo, nessa questão aqui, teve muita reclamação, muita gente teve problema com essa questão, uma questão bem interessante, tá? E que nós vamos analisar a partir de agora. Se por acaso você quiser resolver a questão antes de ver o comentário, ela está na descrição do texto. Se você quiser já o spoiler, é só seguir o vídeo. Os caixeiros do comércio a retalho no Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 80, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas. Muito interessante. Aí você olha aqui já na referência, todas as liberdades são irmãs, os caixeiros e as lutas dos trabalhadores por direitos entre o Império e a República. Bom, e aí a gente vai, né, analisar, por exemplo, a pergunta, né? A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de... E é aqui que muita gente, né, se confundiu. Eu confesso que quando eu resolvi essa questão a primeira vez, eu também fiquei meio assim, balançado, mas tem um quê, uma expertise aí nessa questão que é muito interessante. Se por algum acaso você não acertou, não fica chateado. Eu sei que é chato pra caramba errar a questão e tal, e eu falando agora, eu comentando a questão parece muito fácil, mas eu estou analisando a questão de uma perspectiva muito tranquila. Eu estou fazendo da minha casa, eu estou analisando sem muita afobação, né, sem a pressão do Enem. Afinal de contas, o Enem para mim, ele não tem o mesmo peso que tem para vocês. Bom, mas não se estressa, vamos entender a questão. Os caixeiros viajantes, para quem não sabe o que é, eles eram mercadores ambulantes, tá? No Brasil não havia um sistema integrado de correios. O Brasil vai levar mais de quase 100 anos, na verdade, para criar um sistema integrado de correios. E aí, quando você queria, por exemplo, adquirir um produto de outra região, ou quando você queria, por exemplo, até mesmo receber uma correspondência, muitas vezes quem fazia esse transporte eram os caixeiros viajantes. E aí ele fala que eles são trabalhadores aqui no texto. Só que o ponto crucial não é necessariamente o texto, mas o que se pede do texto. Porque, por exemplo, ó, ele fala aqui, os caixeiros do comércio, né, estavam entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar. Então você já tem aqui a primeira informação de que eles foram os primeiros trabalhadores a se organizar, tá? E eles estão se organizando para quê? Para lutar por direitos. Isso aqui é uma informação do texto, tá? Mas ele dá uma outra informação do texto. Qual é a outra informação? Na década de 80, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas como vários outros, como republicanos e os abolicionistas. Ou seja, ele está dizendo aqui que os caixeiros viajantes se somaram a outros grupos, né, políticos da época, que eram os republicanos e os abolicionistas. Então, a questão, ela poderia cobrar duas coisas. Ela poderia cobrar, por exemplo, a organização dos caixeiros viajantes enquanto classe de trabalhadores, ou ela poderia cobrar a participação dos caixeiros viajantes num contexto de contestação da monarquia. Aí vamos lá.
A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de... Então, aqui é que tem o grande lance, porque ele está perguntando o seguinte, primeiro o verbo operatório, representou, que é o verbo que provoca a pergunta. Para quem está chegando no canal agora, eu insisto muito nesse lance do verbo operatório. É muito importante você encontrar o verbo operatório, porque é o verbo que te move para a pergunta, tá? Então, representou, ok? E aí, qual é o sujeito, né? O que é que tá vinculado? Ele está perguntando aqui, ó, a atuação dos trabalhadores. Esse é o sujeito. A atuação dos trabalhadores representou um momento. Então, qual é a pergunta? Quando a gente separa, quando a gente quebra o comando e monta a pergunta, qual é a pergunta que a questão está me fazendo? O momento, a atuação dos trabalhadores representa um momento de quê? Qual momento está sendo representado nessa atuação dos trabalhadores? Essa, na minha visão, é a melhor pergunta. Qual momento está sendo representado na atuação dos caixeiros viajantes? Aí vamos para as alternativas. Letra A, manutenção das regras patronais. Errado. Se eles estão lutando por direitos. Então aqui nós temos um típico erro de contradição. Para quem está chegando no canal agora, eu costumo dizer o seguinte, existem 4 erros muito comuns na prova do Enem, que é extrapolação, que é quando o item ele vai além daquilo que o texto está pedindo ou o texto está falando. Contradição, que é isso que eu acabei de apontar. Maçã podre, que é quando o item é bonito, é lindo, mas uma palavrazinha detona o item. E simplificação. Vamos olhar aqui novamente a letra B agora. Desprendimento das ideias liberais. Errado também, tá? Por quê? Porque, na verdade, você tem aqui um profissional que é um profissional liberal, tá? E que está lutando por direitos, que é uma premissa liberal. Os primeiros a defenderem direitos, né, dos indivíduos, igualdade, etc., foram os liberais. Então, aqui nós temos, mais uma vez, um erro de contradição. Aí vai para a letra C. Fortalecimento dos contratos laborais, dos contratos de trabalho. Erro também. Porque se eles estão lutando por direitos, eles não estão no momento de fortalecimento de contratos laborais. Eles estão no momento em que os contratos são fragilizados. Tanto são fragilizados que eles precisam, né, lutar por direitos. Então aqui nós temos um outro erro de contradição. Tá? E aí vai aquelas 2 alternativas que certamente foram as que confundiram vocês, que é a letra D e a letra E. Aí vamos lá na letra D. Consolidação das estruturas sindicais. E aí, galera? Cara, bonita, né? Não é bonita? Pois é, mas tá errada. Por que tá errada? Porque essa consolidação não se dá agora. Isso é uma extrapolação. Os sindicatos, eles estão começando a nascer. Tá? Eles ainda vão passar por um processo de luta muito grande ao longo de toda a República Velha e só vão se consolidar lá no final da República Velha, quando ocorre a chamada Greve Geral de 17, que é uma evidência de que esses sindicatos já estavam devidamente consolidados. Tanto é que, posteriormente, na era Vargas, nós vamos ter uma tentativa e um controle desses sindicatos por parte do Estado Novo, através do chamado pedeguismo. Portanto, galera, a resposta é a letra E. Eles estão em um momento, a atuação desses trabalhadores representa um momento onde havia uma contestação dos princípios monárquicos. Não é à toa que eles estavam inseridos lá entre os abolicionistas e os republicanos. É isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do comentário, espero que vocês tenham entendido muito bem e a gente se vê na próxima questão. Valeu, forte abraço.